Salve família, tudo bem? Eu tava aqui, pensando, o país tá em crise, a situação tá um caos. E pessoas têm passado por dificuldade, E eu tava aqui orando pra Deus, falando: Deus, eu queria uma condição melhor pra te glorificar melhor, Eu queria uma condição melhor pra glorificar o teu nome melhor. E veio um sopro na minha cabeça com a imagem do dia que eu encontrei uma menina e ela tava cortando os pulsos. Sei lá, me deu a direção de ir para um outro caminho. Eu fui, fiz a visita. Quando eu cheguei lá, a pessoa ela tava cortando os pulsos, E veio uma voz na minha cabeça e falou assim: Daniel, você não me glorifica quando você tem dinheiro. Você me glorifica quando pensa no próximo. Porque tem muita gente que tem sucesso, mas poucas é importante e significante na vida das pessoas. E isso mudou toda uma ótica, toda uma maneira de enxergar. Acredito que quem salvou aquela menina não fui eu, não estou falando para me gloriar, foi Deus. Mas eu entendo que o que eu aprendo com isso é que o que eu precisava agora, nesse exato momento, não era do dinheiro, mas era de uma direção. Direção essa que veio, direção essa que mudou toda uma ótica, direção essa que eu fui até aquela jovem, encontrei e Deus salvou ela. Então muitas das vezes a gente acha que a necessidade com que a gente precisa tá no relacionamento, tá no dinheiro, tá nas coisas, mas a necessidade maior do que você precisa é uma direção. Você vê, uma direção que eu recebi mudou toda uma ótica, toda uma maneira de pensar, toda uma maneira de enxergar. A direção que aquela mulher tomou fez com que ela parasse de se cortar. Então hoje, o que você precisa, o que Deus quer falar com você através disso, que eu aprendi com isso, que maior do que a necessidade do que eu preciso ter, é a direção que eu preciso ter para poder chegar a obter. Então, hoje, eu queria te falar uma coisa. Maior do que a necessidade que você quer no momento, é a direção que você precisa. O que me fez enxergar de uma maneira diferente foi a ótica mudar. E eu entendi que glorificar a Deus é pensar no próximo. Porque tem muita gente que enxerga o próximo sofrendo e não sente dor. Então a doente é ela. A doente é ele. Quantas pessoas de sucesso você conhece que tem milhões, mas não ajuda ninguém? Sabe por quê? Porque ela se encontra doente. Ela enxerga a dor do outro e não sente dor. Então ela é a maior doente de todas. E quem pensa no próximo, pensa como Deus. A Bíblia relata que se os seus olhos forem bons, o seu corpo será luz. Mas se os seus olhos forem maus, o seu corpo todo estará em trevas. E ele enfatiza: grandes trevas serão. Por que ele fala isso? Porque uma direção, ela muda toda uma ótica, Salomão, o pedido mais incrível que eu já vi na história da Bíblia foi quando ele se encontra com Deus e Deus fala para ele fazer um pedido e ele olha e fala: Deus, eu quero sabedoria. Porque ele entendeu que ainda que ele tivesse tudo, se ele não tivesse sabedoria para administrar aquilo, ele não teria nada. Então hoje você olha para a sua vida, olha para a situação, olha para o que está acontecendo e fala: não, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Não, você não precisa disso, você não precisa daquilo. Porque aquilo pode até te suprir, mas não vai te dar uma ótica diferente da situação. Então hoje, o que você precisa, acima de tudo, eu não sei qual é a sua necessidade, mas é de uma direção divina. O que eu queria falar para você é que maior do que a coisa que você tem é a sabedoria de ter uma direção para obter aquilo que você quer. Então, fala para Deus nesse exato momento: Deus, me dá uma direção. O que eu aprendi com tudo isso é que foi uma direção que me levou até aquela menina, foi uma direção que salvou ela, e é uma direção que vai salvar, é uma direção que vai mudar a sua ótica, a sua maneira de enxergar. Você vê, eu poderia até ter dinheiro, milhões agora, mas se eu não entendesse isso, eu não teria nada. Então riqueza é isso, e você glorifica a Deus quando pensa no próximo. Espero que tenha feito muito sentido para você, que você entenda que maior do que qualquer outra coisa, você precisa de direção divina na sua vida. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus.